Você está querendo poupar e investir e não sabe onde começar esses investimentos? Você faz um planejamento mensal e surge um imprevisto e você perde todo o seu orçamento? Você tem que recorrer a um empréstimo, você tem que recorrer ao cheque especial, ao cartão de crédito. Saiba que essas questões são muito mais frequentes do que a gente pode imaginar. Eu quero te ajudar a criar uma proteção contra isso. Olá, eu sou Fábio Campos, um médico radiologista, um entusiasta, um apaixonado pela educação financeira. E nesse vídeo eu quero te ensinar a criar uma reserva de emergência, mostrar a importância da reserva de emergência, como construí-la, onde investir. Mas primeiro eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para logo que eu publicar novos vídeos, o YouTube te avise. A reserva de emergência é aquele dinheiro investido, não é para guardar embaixo do colchão. É aquele dinheiro investido que paga até 6 meses dos seus custos mensais. Custos, não salário. Mas por que, Fábio? Por quê? Porque você deve gastar menos do que você ganha. Porque se você gasta a mesma coisa que você ganha, não vai sobrar nada nem para você poupar, nem para você investir. Eu também já tive dificuldade em poupar todo mês. A estratégia que eu sigo e eu sugiro a você é o pague-se primeiro. O que é o pague-se primeiro? Logo no dia que eu recebo o salário ou o pagamento, eu já separo essa parte que eu vou investir e já tiro da minha frente. Já logo invisto esse dinheiro. E no final das contas, a gente acaba dando um jeito. Se você deixar para poupar o que sobra dos seus gastos, não vai sobrar nada. Faz essa estratégia. Recebeu o salário, já separa esse dinheiro e investe. Dito isso, é preciso dizer que a reserva de emergência é para todos. Do assalariado ao profissional autônomo, do profissional liberal ao empreendedor. Por que a reserva de emergência é para todos? Porque ela vai impedir você, por exemplo, de entrar num financiamento, ela vai impedir você de entrar num empréstimo, vai impedir você de usar o cheque especial ou o cartão de crédito pagando juros abusivos. Especialmente agora que a gente tem uma taxa de juros bem alta para tentar conter a inflação. E onde investir a reserva de emergência? Quando você vai separar esse dinheiro para a reserva de emergência, as duas principais coisas que você vai ter que observar são a segurança e a liquidez. Liquidez é a possibilidade de transformar o investimento em dinheiro no próprio dia ou no máximo no dia seguinte. Muito importante falar. Reserva de emergência é sempre na renda fixa, jamais na renda variável. Por quê? Porque na renda fixa você tem maior previsibilidade. Na renda variável você não tem nenhuma previsibilidade. No momento atual de juros altos, a gente consegue reunir as 3 características, que é segurança, liquidez e uma boa rentabilidade. E o primeiro investimento que eu separei é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Porque ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro ao governo federal, que vai usar esse dinheiro para pagar as suas dívidas e para fazer os investimentos. Você vai ser remunerado muito próximo da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. No momento que eu gravo este vídeo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano. Você pode solicitar o resgate do Tesouro Selic para o próprio dia, quando você pede até as 13 horas. E se você pede num dia útil após as 13 horas, esse resgate vai ser feito no dia seguinte. Lembra, o investimento no Tesouro Selic é a partir de R$ 117. Tem vários vídeos aqui no canal sobre Tesouro Direto, porque é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu acho que pode te ajudar muito. O segundo investimento que eu separei para você investir a sua reserva de emergência são CDBs de liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI. O que é um CDB? CDB é um empréstimo. Você vai emprestar o seu dinheiro a um banco ou uma instituição financeira. E você vai ser remunerado pelo CDI. CDI é uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. E na verdade ela é muito próxima da taxa Selic. Então é uma remuneração praticamente a taxa Selic. Eu sugiro a você investir através das corretoras de investimento, porque você vai ter maior facilidade em encontrar esses CDBs de liquidez diária com rendimento de pelo menos 100% do CDI e até acima disso. No CDB você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É uma espécie de seguro privado que as instituições financeiras fazem e que garante o depósito de até R$ 250 mil por instituição financeira até o limite máximo de R$ 1 milhão, pelo prazo máximo de 4 anos. Então, os CDBs você tem a segurança, você tem uma boa rentabilidade e você tem a liquidez. A terceira opção para você investir a sua reserva de emergência são fundos de investimento DI ou fundos DI. Na verdade, esses fundos DI,
eles são fundos que vão investir geralmente ou no Tesouro Selic ou em CDBs de liquidez diária e vão te cobrar uma taxa de administração por isso. Por isso, a rentabilidade deles pode ser um pouquinho menor que o Tesouro Selic ou que um CDB de liquidez diária. Eles são investimentos que têm uma boa rentabilidade, uma boa liquidez. A segurança deles não é tão boa quanto um CDB ou quanto o Tesouro Selic, porque eles não têm a garantia nem do Tesouro Nacional e nem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então são investimentos de menor risco, mas que não têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A quarta opção de investimento seriam as contas remuneradas dos bancos digitais. As contas remuneradas, geralmente elas rendem 100% do CDI. Porém, a grande maioria das contas não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, elas têm uma boa rentabilidade, uma boa liquidez, mas a maioria não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Eu, Fábio, pessoalmente, prefiro investir minha reserva de emergência no Tesouro Selic e nos CDBs de liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI e uma parte daqueles que rendem um pouco acima de 100% do CDI. Esses CDBs de liquidez diária que rendem acima de 100% do CDI, eles têm um risco um pouco maior. Isso entrega um pouco mais de rentabilidade. Mas, Fábio, o CDB não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Tem, ele tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Mas em caso de haver quebra da instituição financeira, o resgate pode levar alguns dias, às vezes até alguns meses, por exemplo, 2, 3 meses. E lembra, esse dinheiro investido é na reserva de emergência, aquele para imprevistos. E talvez esperar alguns dias ou 2 ou 3 meses pode fazer muita diferença. A pandemia que atravessamos mostrou a importância da reserva de emergência e como ela foi fundamental para várias pessoas e para várias famílias. Porém, leva tempo para você construir uma reserva de emergência. Por exemplo, se você investir todo mês 10% da sua renda, do seu salário na reserva de emergência, vai levar aproximadamente 5 anos para você constituir a sua reserva de emergência. Por isso, eu sugiro a você ir aos poucos, investindo um pouquinho também em renda variável, em ações de boas empresas, pagadoras de dividendos, investindo em bons fundos imobiliários, reinvestindo os proventos. Por quê? Porque a renda variável ela tem uma melhor rentabilidade no longo prazo, acima de 5 anos, acima de 10 anos. Porém, é preciso experiência e conhecimento para você fazer os melhores investimentos. Então, vai construindo a reserva de emergência e aos pouquinhos vai ganhando essa experiência também na renda variável. A reserva de emergência é fundamental para quem investe em renda variável, porque ela evita, por exemplo, que você venda ações ou fundos imobiliários com prejuízo, que você possa esperar no longo prazo a melhor rentabilidade. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o like e compartilha também nos seus grupos para me ajudar a divulgar esse conteúdo de educação financeira. Aproveita e me segue lá no Instagram também, que eu tenho um perfil chamado @asaúdedosinvestimentos, em que eu abordo esse conteúdo de renda fixa e de renda variável diariamente para ajudar você a investir de forma independente. Investir na educação financeira é investir na sua saúde. Te vejo no próximo vídeo.